É isso que tu estava comentando de daqui a pouco partir da Seduca, mesmo que não parte, que continue partindo de nós, né? A gente convidando as outras escolas e tal, né? É uma questão de filosofia, como disse o Hidalgo, de mudar a visão da escola mesmo, assim, né? Porque a ideia de quando eu comecei a conversar com o Hidalgo é porque a gente já consumia, né? YouTuber, nós todos temos os YouTubers que nós acompanhamos, podcast que nós vemos, né? Canais de TV mesmo. Então eu pensava sempre comigo assim, por que que a escola não pode ser também uma produtora de conteúdo, né? Pô, a gente já tem o mais difícil, que são as pessoas para fazer isso, né? Com alguma formação, né? Então a gente tem professores de química, de qualquer área, de língua portuguesa lá, passaram 4 anos estudando, fizeram mestrado, alguns estão fazendo até doutorado. Por que não utilizar, então, esse capital humano para fazer alguma coisa bacana, né? Já tá tudo ali dentro da escola, né? É só uma mudança de visão, de todo mundo sentar e vir a fazer isso, né? E também a gente tem os alunos, né? Eu acho que tudo isso, principalmente para as outras escolas, se daqui a pouco a direção e os professores não compram a ideia, que a gente venda para os alunos, né? Porque a gente sabe que é de onde parte, né? Se a gente convidar os alunos, eles vão e fazem, né? E eles fazem acontecer mesmo. Então, acho que é aquela coisa assim de que mesmo que a direção não queira, daqui a pouco, se partir da mantenedora, os alunos pelo menos vão poder Felipe, fazer, né? Eu sou muito da questão do programa aí, né? Quanto tempo nós temos? Sim, claro. Eu não sei qual é o nosso tempo. A gente vai ficar em torno de 1 hora, né? Então a gente deve ter começado ali às 9. E eu tô esquecendo de olhar pra câmera lá. Essa parte que eu não tô acostumado ainda. O Felipe não tá olhando, tá olhando o Felipe. Eu esqueço de olhar. Mas a câmera tá olhando pra mim ali. 31. Beleza. Eu tô acostumado a fazer com o celular na frente ali, né? Com a webcam. Vamos seguir a pauta, então. O projeto começa lá em 2019, né? Nessa ideia de a gente divulgar os projetos da escola e de a gente sentar para conversar, né? E os primeiros episódios que a gente foi gravar foi exatamente sobre isso, para falar sobre filmes, sobre séries e tal, mas essa é o tópico do Hidalgo. Eu vou deixar ele fazer um relato aí de como começou, quais foram os primeiros episódios que ele participou e os que ele mais gostou, inclusive. Que eu recordo, assim, que eu acho que o primeiro episódio do L Podcast tu fez separado, sobre filmes do Oscar, né? Foi eu, o Nicásio, né, que é outro professor da escola, junto com os meninos do Um Plano para Dominar o Mundo, que são ex-alunos da escola, que começaram um podcast antes, né? Quem primeiro começou a fazer podcast foi o Hidalgo, inclusive, né? Ele já tinha o roteiro do cast, aí a gente gravou. Aí no segundo, eu não lembro se já era contigo, mas eu sei que a gente gravou um do Oscar, que foi eu, a minha esposa e o Rodrigo num domingo, na escola, né? Pra te ver, a vontade era tanto. Aí, desculpa te interromper, Felipe, esses guri que tu citou aí do Plano para Dominar o Mundo eram ex-alunos da escola, né? São aqueles que gravaram com a gente o Profinerd. Né, eles já participaram com a gente, eu já assisti, já escutei alguns, né? Podcasts, eles são muito bons, aqueles guri, né? Então, alunos da escola, né? Então, bom exemplo, né? E essa integração é surreal, assim, tipo, Um Plano para Dominar o Mundo são ex-alunos da escola, eu sou ex-aluno da escola, hoje eu sou professor, o Felipe também. Não, eu não fui aluno depois. Felipe não foi, mas há essa integração, então, tipo, eu que era ex-aluno, hoje eu sou professor, faço podcast, tenho então, a possibilidade de interagir com ex-alunos da escola também, que também tem seu podcast. Então, a coisa vai interagindo de uma forma bem bacana. E eu lembro, então, tu fez o piloto, fez sobre filmes, então, voltando para o assunto aqui, e depois o terceiro não foi sobre a nossa vida como professor antes. Esse já era o 4º episódio. Daí. Quarto episódio. O episódio 4 é o Vida de Professor, que é o que tem mais views até hoje, inclusive. Nesse episódio, Vida de Professor, foi muito bacana, porque a gente meio que contou a história, assim, a ideia do Felipe foi muito boa, de relatar, então, desde quando nós estávamos no ensino médio, né? Passando pela faculdade e depois, então, já como professor trabalhando e atuando na área. Foi bem interessante, surgiu várias coisas e essas coisas são assuntos, são relatos de nós como professores que é muito bacana de ouvir e que a gente não ouve se fosse, não saberia se fosse só trabalhar naquela correria do dia a dia, troca período, entra em sala, sai de sala. Então, nesse sentido que eu acho que esse episódio é muito bom.